Fatores de não adesão. Deficiência do insight de entender o que é a medicação. Presença de sintomas positivos que vai contra, comorbidade, abuso de substância, efeitos adversos que todo mundo reclama, desemprego, aí a questão do baixo nível econômico e apoio familiar precário. Como se não bastasse o estigma da doença, quando a gente fala de psicotrópicos, mitos sociais e culturais, você vai ficar viciado nesse remédio, esse remédio vai te engordar, esse remédio vai te deixar broxa. A atitude negativa dos próprios cuidadores, e quando a gente fala dos cuidadores, eu faço extensivo ao que está ali também, que não é só os cuidadores, não é só a família, são colegas médicos nossos de outras áreas que também falam contra os psicotrópicos. E piora a abrupta da doença e má resposta e aumento da morbidade e da mortalidade. Quando a gente vai falar de psicotrópicos sem indicação médica, a gente cai nesses termos: uso indevido, abuso, eventos relacionados, vício, dependência física, dependência psicológica, uso não terapêutico, uso não medicinal, né? O CBD, vocês sabem que é uso medicinal, a cannabis. Tem um monte de terminologia que eu não vou ficar aqui adentrando todas elas. Mas a gente está falando do psicotrópico sem indicação médica. Quais são eles? Vocês lembram de 1980, quando veio a pílula da felicidade? A fluoxetina? Passou um tempo, veio como a pílula do suicídio, porque passou-se a ter o efeito de, no começo, quando se usa antidepressivo, nós temos a melhora psicomotora, depois é que melhora o humor. Mas ela foi vendida por muito tempo, manchete de capas e capas pelo mundo, como a pílula da felicidade. E os antipsicóticos? Qual é o motivo para que eu tome? Eu interroguei, porque na maioria, ninguém quer um antipsicótico. Ainda mais se a gente chama de antipsicótico. Eu não sou psicótico. Agora, se a gente chamar neurolético atípico e dizer que tem outras indicações, pode ser que alguns façam até o uso de indicação. Estabilizador de humor. Será que todo mundo toma divalproato, toma os neuroléticos atípicos? É menos frequente, sem uso de receita. É um custo até a gente fazê-los. Ansiolítico e droga Z. Sim, a plateia disse aqui sim, representada por esse belo moço. Então, você já sabe o que é a indicação médica, o ansiolítico e as drogas Z. E os psicoestimulantes? Aí é um coro maior, né? O sim maior. E tudo isso a gente tem que ter porque é uma apreensão, né, generalizada do que os outros possam estar tendo de experiência gratificante do qual você está ausente. Aquilo que ontem a Carmita tanto falou do FOMO. Vocês lembram? Se vocês estão atualizados em algumas coisas, vocês estão trabalhando, fazendo, vendo na rede social, eu quero também fazer parte disso, eu não posso ficar afora disso. Os psicotrópicos, nós vamos ter que verificar algumas coisas, né? Quando o uso não terapêutico da medicação. A primeira coisa é o diagnóstico da doença. Por que a pessoa está querendo tomar sem indicação médica? Qual é o transtorno que ele tem? Será que é um transtorno de ansiedade? Será que é um transtorno de fobia social? Será que é um transtorno do sono, como bem enfatizou na aula hoje à tarde? Será que é um transtorno de dependência a drogas? Será que é um transtorno bipolar e que a pessoa quer ficar acelerada ou precisa dormir porque ela está muito acelerada? Será que é um transtorno de qualquer coisa e que a gente não pensa o que a pessoa tem? A gente precisa verificar. Quando a pessoa está fazendo uso de um psicotrópico, nós temos que pensar em todo diagnóstico para aquela pessoa. A automedicação. Como é que é a automedicação? Nós sabemos que os médicos, nós aqui presentes, nos automedicamos muito. Mas e a população geral? Também. Consulta o Dr. Google, o Dr. Yahoo, e agora tem inteligência artificial,
que você joga lá e te dá o diagnóstico, que nem sempre é certo, mas dá o diagnóstico e até o tratamento. Mas, no fim, ela sempre termina, mas procure um médico, mas ela deu as informações, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa se automedica, ela está negligenciando problemas. É a mesma coisa, se eu começasse a vir aqui para a aula e tivesse um quadro de febre, tá? Eu tomo uma dipirona, um Tilenol, e venho da aula. Legal. Chego em casa, continuo com a febre, eu tomo outro. Eu não mascaro se eu estou com uma infecção bacteriana, uma infecção viral ou alguma outra coisa? Não, mas eu comecei a ter dor para micção. Eu comecei a ter cólica, eu comecei a ter dor no ouvido, eu comecei a ter gripe. Eu preciso ter outras coisas. E se a pessoa se automedica, ela mascara o quadro. E aí vem também o comportamento irresponsável e perigoso. O que acontece aí? Ah, eu vou tomar, porque eu quero o benefício imediato. Então, vale a pena. Mas é perigoso. Não, não, comigo não vai acontecer. Comigo não acontece. E aí, o levantamento epidemiológico, que muitas vezes vai mostrando os benefícios de determinadas coisas, patologias, e fala-se muito no TEA, no TDAH, no quadro de ansiedade, no quadro de bipolar, muitas doenças estão sendo faladas e vai entusiasmando as pessoas a quererem ter o melhor. E aí, não poderia a Alexandrina deixar de falar dos eventos adversos, que é o suicídio. As pessoas que fazem o uso de psicotrópicos sem indicação médica. Além de aplicações médicos legais, envenenamento, coisas regulatórias, que é importante a gente ter em mente.